essa era uma das vertentes do programa, porque hoje a gente tem o programa Ganha no Mundo Professor e também o programa Mundo Diretor. E hoje vocês têm o prazer de estar conhecendo aqui alguns dos nossos estudantes, né, e diretores e professores que tiveram essa incrível e fantástica imersão cultural, acadêmica, né, em outro país. Olha que bacana. Professores e estudantes da escola pública que puderam estar no exterior e estudando, né, e vivenciando uma cultura, porque eles estiveram em casa de familiares, de família, tiveram uma nova família, um novo pai, nova mãe, né, que foram pais e mães que provavelmente vão marcar a vida toda, mesmo que foi só 6 meses, né. E, além disso, uma versão mais nova do programa, nós temos os professores, né, que foram para o Canadá e para a Finlândia, e esses tiveram uma vivência ali também da questão acadêmica, cultural, e que vocês vão ter a oportunidade de conhecer um pouquinho. Como que a gente pensou o nosso painel? Os nossos participantes, nossos convidados, vão em primeiro momento, apresentá-los, eles vão se apresentar, né? E aí a gente vai ter ali a projeção de algumas imagens, se der certo, né? Porque tecnologia sempre a gente tem um probleminha aí, enfim. Mas, se não, eles vão se apresentar e depois a gente vai fazer um bate-bola aqui, onde eles vão falando um pouco, o professor vai falar um pouco como foi lá a sua experiência, o diretor vai falar como que é a escola lá, né? Tem a ata, né? Tem livro, né? Tem o livro negro lá, né? Então, assim, eles vão falar um pouquinho para a gente sobre essa experiência. E os estudantes, como que foi essa vivência lá no exterior, como que é ter uma nova família, uma família diferente, né? Lembrando que o programa, ele seleciona os estudantes através do mérito deles, né? Então, assim, no caso dos estudantes, eles passam por uma seleção onde é avaliado as notas, né, e a frequência. Por isso que a gente fala que frequência na escola faz a diferença e ela tem aí a sua possibilidade de avanço e de conquistas, né? Então, vou deixar de falar, porque eu não sou o mais importante aqui, quem é importante são eles, né? Então, a gente vai começar pela nossa estudante Isabelle. Isabela, porque é tanta Isabela e Isabelle, é igual esse ano, tem um monte de nome diferente, e eu quero que vocês prestem bem atenção na história da Isabela, né? Porque ela vai falar de onde que ela veio, e vocês vão ver que bacana, né? Até onde ela já chegou. Isabela, seja bem-vinda, o tempo é seu. Boa tarde, gente. Então, eu sou a Isabela, sou do Colégio João Marques, de Quatiguá. Eu fui para Nova Zelândia, estive lá esse ano. E a minha trajetória foi muito bonita, porque eu vim de um distrito chamado Sapé, que pertence ao núcleo de Baiti. Daí eu me mudei para Quatiguá, fiz a inscrição para o Ganha no Mundo e passei. E foi uma trajetória assim muito linda, porque serviu de inspiração para muitas pessoas e marcou muito a minha vida. Eu selecionei algumas fotos que marcaram o meu intercâmbio. Por exemplo, assim, lugares como prédios, monumentos antigos da Nova Zelândia que estavam lá há mais de 1000 anos. Não, há poucos anos. E são alguns exemplos de prédios que eu fotografei lá. Aqui também as comidas. A minha host family levava a gente para passear, para os restaurantes. Em vez de a gente comer alguma comida típica ou um prato assim mais formal, a gente sempre escolhia hambúrguer, que era o mais conhecido. Então, a gente comia muito lanche. Aqui, a gente foi ver aviões. Então, a gente subiu uma montanha, que é o Mount Victoria, que é um ponto turístico da Nova Zelândia muito bonito, que tinha um aeroporto lá perto, um campo de futebol, muitas coisas boas, sabe? Muito lindo. Uma das coisas que mais me impressionaram foi as paisagens. Lá eu pude presenciar a aurora boreal, que foi uma das coisas mais lindas que eu já vi na minha vida.
E algumas paisagens também. Acho que na foto não dá para ver muito bem, mas era muito bonito. Aqui são algumas fotos do aeroporto, que lá na Nova Zelândia é valorizado muito a cultura aquática. Lá eles têm a cultura deles, que é a cultura maori, que fala muito sobre a natureza, sobre o ambiente e tudo mais. Na Nova Zelândia foi gravado O Senhor dos Anéis, que são os filmes. E eu estive em alguns lugares que foi gravado o filme, que é aquela última imagem. Aqui são a minha escola. Essa mulher é a Miss Lee, ela veio da Malásia e dava aula de inglês para a gente, onde tinha todos os estudantes internacionais. Ela era uma ótima professora, eu tenho ela no meu coração, ela me ajudou muito na questão do inglês. Eles são muito acolhedores, eles são muito amorosos, amigáveis. E aqui são os estudantes brasileiros que dividiram o intercâmbio comigo, que estudaram na mesma escola que eu. E aqui são todos estudantes internacionais. Tinha gente da Alemanha, do Japão, da Malásia, da Indonésia, de vários outros países. E tem muito mais foto, mas só deu para mostrar algumas. E foi isso, meu intercâmbio foi uma experiência ótima, indico para todo mundo, o pessoal novo que vai ser selecionado. É uma experiência incrível e única. Marca a trajetória assim num nível espetacular. Isso aí. Palmas para a nossa aluna, né, Isabela. Então vocês viram assim que vocês vão ver ao longo da fala de todos aqui que é a questão cultural, né? Porque às vezes não é só fazer o intercâmbio, mas toda uma imersão de restaurante, de passeio, porque elas estão em casas, né, principalmente os estudantes, né? Eu vou falar mais dos estudantes aqui, que eles estão em casas de família e que a família acolhe eles como um membro da família. Então, eles vão fazer tudo aquilo que a família faz. Tem família que passeia mais, tem família que tem outras atividades e também insere eles nessas atividades. Então, para a gente também escutar um pouquinho, a gente vai ouvir a Isabelle, né, que é aqui de Jacarezinho, e ela também vai falar da experiência dela. E aí vocês vão já reservando as perguntas para no final a gente perguntar para eles, né, para eles também falar coisas que de repente não foi falado, que vocês têm dúvidas aí, principalmente às vezes tem estudante aqui que já está selecionado para o Ganhando o Mundo. Lembrando que ontem nós tivemos a famosa lista, né? A lista saiu. Então a gente tem a lista dos estudantes para onde que eles vão nos 5 países em 2025. Tá? Vamos lá, Isabelle? Boa tarde a todos. Meu nome é Isabelle Naomi, tenho 15 anos de idade, sou aluna do Colégio Estadual Cívico-Militar aqui de Jacarezinho. E hoje eu gostaria de compartilhar com vocês um pouco sobre a minha experiência na Austrália. Eu fiquei na cidade de Perth, uma cidade que é no oeste da Austrália, e eu vou estar mostrando algumas fotos, assim como a Isabela, para elucidar essa experiência para vocês. Aqui são algumas fotos dos principais pontos turísticos, Kings Park, praia. A Austrália ela é uma cidade que se concentra na maior parte no litoral. Então, tem muitas praias, o povo, a cultura deles é a natureza, eles amam fazer exercícios, caminhadas, nadar. Então, realmente é uma cidade onde você vai ter muito contato com a natureza. Coloquei um pouco aqui sobre a culinária, algo que eu achei, as coisas que mais achei diferente. Primeira questão ali do café da manhã. Eles normalmente comem um café da manhã, por exemplo, bacon, ovo, um café da manhã mais pesado. Tem o Vegemite, que é uma comida assim que quem for para a Austrália, gente, tem que provar. Ele é uma relação assim de amor e ódio. Ou você vai gostar muito, ou você vai detestar. E é das coisas que mais representa a culinária australiana. Ali temos o Lamington, que é um bolinho. Temos o sausage roll, que consiste em um salgado de carne. Ele pode ter várias carnes como recheio, inclusive a carne de canguru, que foi uma das quais eu experimentei. Temos ali, eu coloquei um prato de carne com legumes, porque normalmente é a janta deles. Não tem essa questão do arroz, feijão. Eles se alimentam mais na base de carne, vegetais, massa.
A torta de carne, que também é algo que representa muito, tanto que quando eu cheguei no dia 28 de janeiro, e no dia 26 tinha sido o dia da Austrália. E para comemorar, é servido a torta de carne, tanto que quando eu cheguei a família entregou para mim, eu pude provar. E fish and chips, que eles normalmente comem no fim de semana, que é o peixe com batata frita, e que eles amam comer na praia, logo após que eles vão muito para praias nos fins de semana. Então, sempre depois da praia, a família levava a gente para comer fish and chips, e era muito bom. Aqui eu coloquei algumas fotos da escola, principalmente do começo. Ali, a primeira foto é o dia da recepção. A gente chegou na escola, tinha uma coordenadora esperando a gente, ela levou a gente para uma sala de reunião. Lá foi apresentado a nossa grade curricular, foi apresentado como funcionava, eles levaram a gente para andar no prédio. Então, desde o primeiro momento que a gente chegou na escola, eu pude ver essa recepção calorosa que eles tiveram com a gente. Eles sempre estavam preocupando, querendo saber se a gente estava bem. A segunda foto foi também na recepção, quando a gente chegou, a primeira foto. Ali são todos os intercambistas brasileiros que estiveram comigo durante o intercâmbio. A terceira foto é um dia de reunião. A quarta também. E essas reuniões elas sempre aconteciam para checar se a gente estava bem, se a família estava tudo bem. Então, a escola ela tem esse papel muito importante, que eles vão checar se você está gostando da sua casa, da sua família, como que está com a questão do idioma, se você está precisando de alguma coisa. E isso foi fundamental, porque lá a gente está sem nossos pais, a gente muitas vezes num lugar novo, e a gente acaba, quando a gente precisa de ajuda, a gente tem que desenvolver mais a questão da independência, de procurar ajuda com as pessoas certas, com as pessoas certas. E eles estavam lá, sempre disponíveis para ajudar a gente. Aqui eu coloquei algumas fotos de aulas diferenciadas que eu tive a oportunidade de fazer. A gente entrava no colégio às 8h30 e saía às 3 horas da tarde, e podiam ser acrescentadas aulas extracurriculares, clubes, essas questões. Eu tive a oportunidade de fazer aula de natação, que era um esporte que me interessava muito, então ver que tinha isso na grade curricular foi muito interessante para mim. Aula de música, aula de culinária e aula de drama. Então, além de todas as matérias essenciais, a gente tinha essa oportunidade de escolher matérias diferenciadas e que agregavam muito no nosso currículo, no aprendizado, e foi muito importante. Aqui são algumas fotos da minha família. Dizer que a família, gente, para vocês que vão ficar no intercâmbio, vai ser uma parte essencial. Vocês vão ficar 5 meses com eles. Então, o bom relacionamento que vocês vão ter com eles, o aprendizado que vocês vão ter com eles é muito, muito grande. Eles me ajudaram muito com a questão do idioma, com a questão da saudade de casa, porque é algo que, quando a gente está lá, bate muito forte. A gente está num país novo, numa língua nova, amigos novos, tudo muito novo. Então, a família, eles vão estar sempre ajudando a gente. São pessoas assim maravilhosas, treinadas e capacitadas para receber alunos intercambistas. Então, é isso. A gente fazia muito passeio, a gente tinha momento de jogos, de diversão, de conversa, e que ficarão marcados para mim, na minha história, para o resto da vida. Isabelle, beleza. A gente vai, como a gente tem tempo para cada um, né? Mas acho que depois, se a gente tiver um tempinho lá no final, a Isabelle pode também falar um pouquinho mais da sua experiência, né? E para a gente poder também compartilhar com o pessoal, tá? Então, por isso que às vezes eu vou... Obrigado, pessoal. Então, agora a gente vai ouvir o Renan, né, que esteve no Canadá, que ele vai falar um pouquinho também dessa experiência, né? Então, vocês vão ver que a gente trouxe aqui os estudantes da nossa região que foram para os países. A gente tem ainda Reino Unido e Estados Unidos, mas nós tínhamos estudantes nossos daqui, né, em Baiti, Venceslau e os outros núcleos da nossa região aqui com estudantes nesses 2 países. Então, a gente está trazendo os países que a gente efetivamente teve estudantes aí que participaram. Tá bom? Vamos lá, Renan. Oi, boa tarde, gente. Tudo bem? Bem, eu estou meio gripado, então peço perdão pela voz. Eu sou do colégio... Meu nome é Renan Yudi Komura. Eu sou do Colégio Estadual João Marques da Silveira, lá do município de Cotiguá. E eu vim aqui para mostrar um pouquinho sobre a minha experiência de 5 meses no Canadá.
né? Eu separei aqui alguns slides. Nossa, ficou bem escuro. Mas tá bom. Bem, de início eu cheguei na cidade de Gilbert Plains, na província de Manitoba. Manitoba fica bem na província central, então ela sofre bastante influência francesa. Então, tanto é que meus hosts, as suas primeiras línguas eram francês e depois inglês, então a gente acaba tendo bastante influência francesa por essas partes. Aqui é na minha cidade, onde eu fiquei, Gilbert Plains, com a sua enorme população de 785 pessoas, e ela ficava aproximadamente a 4 horas da capital, Winnipeg, que são essas fotos desse lado. Então, já era uma cidadezinha maior, uma cidade bem maior. Aqui é a minha host, eu fiquei com a família Padnold. Aqui são o Dave, que era o meu host dad. Ele trabalhava na escola, então ele me levava até a escola e me trazia de volta. Então, facilitou bastante nessa questão da adaptação. Aqui temos a Monique, minha host mom. Ela era de família francesa, então ela ensinou várias coisas da cultura francesa para a gente. Aqui sou eu no meu aniversário. O Justin, que era o meu host brother, ele fazia aula de matemática comigo na escola. E aqui nós temos a Melanie, que foi uma das primeiras coisas que eu fiz quando eu cheguei, foi fazer um boneco de neve com ela. Então, é uma coisa que marca bastante a gente. Aqui são das nossas viagens, e eles são bem curiosos, então a gente viajou bastante ali durante a minha estadia. Aqui é um pouco da escola. Eu estudei no Gilbert Plains Collegiate. As minhas matérias foram biologia, wilderness skills. Wilderness é basicamente sobrevivência na selva. Aqui tem uma foto de uma das coisas que a gente fez, que era cozinhar na neve. A gente aprendeu a fazer fogo com os pauzinhos, a pescar no gelo. E aqui são alguns dos experimentos. Em biologia, por exemplo, a gente dissecando um porquinho. Aí, além de LifeWorks, que era basicamente traduzindo para a gente um projeto de vida, matemática e inglês. Então, aqui foram algumas das minhas atividades. Aqui são algumas das nossas experiências como o grupo de intercambistas internacional e nacional. Aqui nós temos ali no canto todos os brasileiros que vieram no nosso grupo. Aqui já era todo o grupo de intercambistas da minha região. Então, a gente faz contatos com pessoas do mundo todo, do Japão, da Itália, da Espanha. Então, a gente acaba criando esses vínculos de amizade por todo quanto. Tanto é que tem gente da plateia aqui na foto. Aqui é eu pescando no gelo. Sabe no pica-pau, quando você vê eles cortando o gelo assim, pescando peixe? É daquele jeito, muito legal. Aqui é uma foto que eu acho que ficou famosa dentro dos núcleos, que é eu com o Justin Trudeau, que é o primeiro-ministro do Canadá, que traduzindo seria nosso presidente. Ele chegou numa situação meio inusitada perto, porque a gente foi até uma feira, uma feira da cultura francesa, e ele acabou chegando lá, começou a chegar um monte de gente importante, de terno, a gente ficou, meu Deus, o que é isso? E apareceu o primeiro-ministro, então eu acabei tirando essa foto com ele. Aqui foram uma das atividades que a gente acabou fazendo, estão em formato de vídeo. Aqui é canoagem, dentro daquela matéria de sobrevivência. Aqui são uma das atividades do grupo que a gente tinha. Ali é eu como arqueiro. Aqui, não sei se está dando para ver, é eu de shorts pulando na neve com a minha sister. Aqui eu de snowboard. Ali no canto um urso que a gente achou na estrada. Eu andando de cavalo e eu com os meus hosts num final de semana, andando de bicicletinha. Então, basicamente é isso, gente. Muito obrigado pela atenção. Você vê que eles já trabalham bastante com marketing, né? A gente acha que eles só estão viajando, passeando, né? Mas eles estavam estudando, né? Na verdade, é importante a gente lembrar isso, né? Que o intercâmbio é homeschool, né? Então, eles estavam estudando, né? Essas questões de conhecer é natural, né? Até porque as famílias estão acostumadas a receber, né, pessoas de outros países, de outras nacionalidades, e isso é uma consequência, né? Afinal, o intercâmbio é para isso, né? Também é para conhecer, não é só para ficar lá dentro da escola, até porque a vida e a sociedade é fora da escola também, né? Então isso é importante. Então agora a gente vai
nós passamos pelos nossos estudantes e agora a gente vai começar pelos nossos mestres, né, e diretores, né? Então eles vão falar um pouquinho da sua experiência, né, do Ganhando o Mundo, né? E vamos escutá-los, né? Vamos lá, a Andrea, né, que é a... Tá bom. Aquela coisa, né? Quem sabe faz ao vivo, né? Então vamos lá. Pessoal, a gente só vai pedir um pedacinho, né? Um espacinho que o pessoal está preparando ali a parte tecnológica. Alguém quer fazer uma pergunta já para o pessoal aqui, valendo uma viagem para algum lugar aí que a gente vai falar no final? Olha lá, a Fran já levantou a mão. É bom que a gente já traz a torcida, né? Então, agradecer também que a gente tem alunos, né, estudantes aqui que participaram do Ganhando o Mundo. O Estevam, a Fran, não sei se tem mais alguém que eu não conheço, que às vezes é de outro núcleo. Olha lá, ó. Né, olha lá, ó. A gente já tem, olha lá, o Matheus, né? Nós temos estudantes que já são do Ganhando o Mundo e estão participando aqui. Alguém quer fazer uma pergunta aqui para o pessoal que já falou? Fazer igual o Serginho. Fala, garoto! Para a menina que foi à Austrália, como que é o seu nome mesmo? Isabelle? Isso. Na mídia, eles falam que os animais lá na Austrália é grande. Tipo assim, eu queria saber se é mesmo. Respondendo essa pergunta, isso era uma ideia que eu tinha na minha cabeça também. Tanto que quando eu descobri que eu ia para a Austrália, eu sou uma pessoa que tem muito medo de aranha, cobra. Então eu fiquei, meu Deus! E chegando lá eu vi que foi uma desmistificação do que eu acreditava. Eu achava que eu iria ver canguru pulando na rua, aranha gigante, e não é isso. Eles realmente têm esses animais, eles vivem mais em concentração na natureza, então se você for nos parques de manhã cedo, você encontra cangurus fazendo passeio, porém não é essa coisa que eles falam tanto. Tem os animais, mas principalmente eles ficam mais nas regiões de deserto, em áreas mais florestais. Na cidade, pode ficar tranquilo que você vai estar seguro de qualquer animal. Beleza. Obrigado, pessoal. Eu só vou fazer assim, a gente vai precisar reorganizar aqui, ó, porque a Isabelle, e o Renan estão em questão de ônibus, então eles precisam ir embora, felizmente, tá? Então a gente vai só, eles vão sair, né? Mas acho que a gente dá uma salva de palmas para eles, né? E a Gi, que é da comunicação de Ibaiti, vai tira uma foto do pessoal, Gi, para a gente pode fazer esse registro e a gente continua, né, com o painel, com as diretoras e as professoras, né? Beleza? Obrigado. Vamos lá? Vamos só reorganizar. Carol pula lá para o meio, né? E lembrar que Quatiguá é um celeiro do Ganhando o Mundo, tá? Só para a gente registrar isso, porque vocês viram, ó, saiu 2, já tinha mais 2 na plateia. O município... Isabelle, você fica, você não vai embora, não. Seu ônibus não tem, você não tem ônibus, não. Vamos lá? André, esse é o seu, né? Apresentação da André, então a Andréia vai se apresentar para a gente. Vamos lá? Puxa de lado, isso. Puxou? Só vou esperar o pessoal sair aqui. Esvaziou o local. Tchau. Tchau. Boa tarde, eu sou a professora Andréia, sou diretora da Escola Estadual Ari Barroso, de Venceslau Braz, núcleo de Venceslau Braz. Sou professora de Geografia, trabalho no Estado há 32 anos e há 7 anos sou diretora de uma escola em tempo integral, em Venceslau Braz. E a gente teve a oportunidade de ser selecionado para participar do Diretor Ganhando o Mundo, né? No começo foi uma surpresa, porque a gente não tinha noção quem que ia conseguir, quem que não ia, né? De repente saiu lá o meu nome lá, né? Representando a nossa escola lá no Chile.
A gente montou alguns slides aqui, que a gente vai, em 5 minutos, eu vou dar uma resumidinha na situação. Onde que eu aperto? Ah, esse é o da Hilda. Então, a Hilda... esse é o slide da Hilda. Você quer falar, Hilda? Apesar que nossos slides são todos parecidos, só muda a foto. Podemos usar o dela para ganhar tempo? Pode, ou você pode, quer sim. falar, Hilda? Tá. Boa tarde, eu sou Hilda, eu sou do Núcleo Regional de Educação de Ibaiti. Eu acompanhei os diretores no programa Ganhando o Mundo, que neste primeiro momento foi no Chile. Foram 100 diretores selecionados e, para acompanhar os 100 diretores, foram selecionados 5 coordenadores pedagógicos dos núcleos regionais de educação e 5 chefes dos núcleos regionais de educação. E eu fui uma das coordenadoras selecionadas para este intercâmbio. Foi uma experiência ímpar, né, que a gente não tem como comparar, porque conhecer uma cultura diferente, ficar 15 dias em uma universidade estudando, das 8h30 da manhã, né, 5h30 da tarde, discutindo sobre liderança pedagógica, sobre desenvolvimento profissional docente, sobre avaliação docente e também sobre gestão, inovação e liderança, que foram os módulos do nosso curso. Nós tivemos aulas online aqui no Brasil e também tivemos o período que foi o período presencial lá no Chile, que foram 15 dias de imersão na Universidade Diego Portales, uma universidade de nome, né, de peso lá no Chile, né, bem conceituada, que é também a universidade que acompanha todo este trabalho que nós podemos dizer que o marco, né, eles têm um documento lá chamado Marco do Bom Ensino, e a universidade faz parte, ali tem uma parceria neste trabalho de avaliação docente, de desenvolvimento profissional docente. Então, nós somos para a universidade que tem essa parceria, e por isso nós conseguimos lá também visitarmos escolas, e foi uma experiência muito importante ao acompanharmos os diretores que nos mostraram as salas de aula, como a educação acontece lá no Chile. É algo bem interessante que, assim, a gente observa a estrutura, é uma estrutura parecida com a nossa, talvez até um pouco inferior, mas a gente percebe as salas de aula, os estudantes, salas de aulas com bastantes estudantes, o professor ali, o trabalho, né, a gente observa assim, o engajamento dos estudantes nas aulas, com ações simples, mas que realmente dão resultados. E aqui, na realidade, por que o Chile foi escolhido, né? Porque o Chile ele tem um bom resultado na avaliação internacional, né, no PISA, e também porque o Chile tem esta proposta de parceria com as universidades do desenvolvimento profissional docente, que é o que nós, aqui no estado do Paraná, também estamos implantando. Né, o trabalho na sala de aula, a observação de sala de aula, o feedback formativo, todo esse trabalho de desenvolvimento profissional docente, também de avaliação docente, que hoje nós temos o estágio probatório. Então, é algo bem semelhante à proposta, né, que o Chile desenvolve de educação. Então, o Chile foi escolhido por esse motivo. E, assim, nós tivemos, como eu disse, aula online aqui e o momento presencial lá no Chile. Estudamos lá, como eu disse, sobre os módulos, né? Desenvolvimento profissional, inovação, avaliação da aprendizagem. Aqui é o dia que nós embarcamos, né? Nós estamos lá no aeroporto em Curitiba,
que nós, então, fomos para o Chile, que foi dia 25/8. E agora eu vou passar aqui para a Andréia, que a Andréia vai comentar um pouquinho sobre a vivência dela lá, porque o nosso tempo ele é curto. E depois, nos questionamentos, nós poderemos contribuir mais, tá bom? Bom, então, voltando aqui, a professora Hilda já falou, né, fez uma introdução do que a gente foi fazer lá, que foi fazer esse curso direcionado para a gestão escolar, certo? Eram 8 horas por dia dentro da universidade, certo? Eram 8 horas estudando, fazia turismo, passeava, depois das 5. Era uma correria, né? 5h30, correndo, pegando o metrô para ver se conseguia conhecer um lugar ou conhecer outro, mas já estava escurecendo, mas a gente se virava e saía conhecer lá. Mas muito estudo, bastante trabalho, a gente fazia de reflexão, e trabalho em grupo, e troca de ideias entre pares, né, entre os demais diretores. Isso ajudou muito a gente mudar e melhorar o ponto de vista sobre várias coisas. Uma das coisas que a gente fez lá foi conhecer escolas, né? Conhecemos várias escolas, teve grupos, cada grupo ia conhecer uma escola lá, conversava com o diretor, passeava pela escola, conhecia o ambiente escolar. O que chamou a atenção? Lá não tem merenda escolar. Então, merenda o aluno tem que levar de casa. O estudo é integral, passa o dia, vai de manhã e vai embora à tarde. Os alunos levam marmita, levam lanche, levam bolsa e se alimentam lá, esquenta a comida no micro-ondas e tudo mais. O diferencial lá, a equipe, né, a equipe pedagógica, a equipe de trabalho dentro da escola é maior do que a gente tem aqui no Brasil, né? Lá tem desde psicólogo, assistente social, tem enfermeira, tem tudo concursado dentro da escola. Além de coordenador por disciplina, coordenador de convivência, que ele é especialista com a convivência escolar, tanto de funcionários, quanto de professores, quanto de alunos. Então, tem uma pessoa lá para responder cada coisa, dentro do grupo de funcionários dentro das escolas. Lá tem a escola subvencionada, que é a escola que ela era privada, mas o governo, no caso município, porque lá é municipal, ele ajuda a manter aquela escola. Ele investe naquela escola, mesmo ela sendo privada, para que os alunos possam estudar gratuitamente. Tem a escola pública, que é municipal, e a escola privada, 100% privada, que daí não tem intervenção do município em nada. Aqui as fotos também, né, de algumas escolas, alunos. A gente foi fazer também, eu não sei aqui nos slides da Hilda se tem, mas a gente fez visitas também na universidade. A gente assistiu, foi opcional, eu optei por assistir, acho que vocês assistiram também, aula dentro da universidade. Como se prepara um professor lá, certo? Também lá a universidade é integral, praticamente não existe EAD, e a universidade, os cursos para professor são bem puxados, assim, bem cobrados, porque o professor tem que sair sabendo muito para ele ensinar. Na turma de inglês que eu fui, que tinha os alunos do primeiro ano da faculdade de licenciatura em inglês, eles falavam em inglês com o professor perguntava em inglês, era tudo assim. Então, Oi? Ah lá, então, os micro-ondas no refeitório, usados pelos alunos. Todas as escolas têm. Não tem merendeira, nada, mas tem o micro-ondas lá para esquentar o alimento. Aqui uma palestra, né, do Instituto Presente. O que acontece?
O mesmo problema que nós temos aqui no Brasil, no Paraná, nas nossas escolas, com falta, lá também tem. Tem problema de faltas, que a gente fala frequência, lá eles falam assistência, né? Então, lá tem problemas com assistência. O presenciômetro que a gente faz nas escolas aqui, eles fazem lá também, né? Então, eles têm bastante problema com faltas. Então, a falta é um mal nas escolas a nível mundial, segundo essa palestra que a gente teve aqui. Aqui os grupos estudando lá, né? Que a gente, dentro da nossa sala lá, que era o grupo 3. Alguns trabalhos. Mais um trabalho. A sala nossa não tinha nenhuma janela, igual aqui, só tinha ar-condicionado. Gente, foi uma experiência, assim, inesquecível, com certeza. Eu adorei aqui, nos meus 32 anos de serviço prestados para o Estado, conseguir quase encerrar minha carreira de professora, né, porque ainda faltam uns 2 anos, tendo essa experiência de conhecer outro país, de conhecer outra cultura. Da comida não deu tempo de falar, que também a gente estranhou, e você fala. Foi muito legal. Obrigada. Muito obrigado, Andréia. Agora a gente vai ouvir um pouquinho da professora Elza, né, que também participou do Ganhando o Mundo Diretor, né? Ela vai falar um pouquinho dessa, né, vai abordar um pouquinho essa questão aí da alimentação, de repente outras coisas que a Andréia e o Hilda não abordaram. Vamos lá? Buenas tardes. Meu nome é Elsa. Eu aprendi a falar meu nome em espanhol, Elsa, e a professora puxava o Elsa. Meu nome é Elza. Estou diretora, sou professora já há quase 30 anos aí. Estou há 29 anos na educação, mas na direção há 4 anos. Também tive a experiência do Chile. Não vou falar tudo que as minhas amigas já falaram, porque a gente estava junto, né? Nós éramos um grupo de 100 diretores. Então, tudo que elas vivenciaram, eu também vivenciei. A sala de aula, o horário rígido dos nossos estudos. Então, a gente tinha uma carga horária muito bem organizada dentro da universidade. Mas eu vou falar um pouquinho das curiosidades do Chile, então, porque minhas amigas já falaram tudo que nós vivenciamos lá. Eu sou uma pessoa muito curiosa e eu sou uma pessoa muito observadora, então eu gosto de observar tudo que eu vejo, eu gosto de aproveitar muito tempo. Para comer de conversa, eu ia para a universidade a pé. 30 minutos de caminhada para ir, 30 minutos para vir. E eu tive assim, a sorte de ter uma companheira de quarto que também gostava das mesmas coisas. Então, a gente achava que esses 30 minutos de caminhada que a gente chegava até a universidade, a gente podia aproveitar para ver muita coisa. E assim a gente fazia todos os dias. Saía do hotel, ia para a universidade, e ali no caminho observando tudo que a gente podia, porque o nosso tempo para o turismo ficou muito pouco, né? Afinal de contas, também nós fomos lá para estudar, para nos aperfeiçoar. Então, a gente observava e algumas coisas em conversas lá com as pessoas do Chile, eu fui descobrindo. Então, uma das curiosidades, uma das coisas que eu achei muito interessante, que no Chile, eu dizia assim, nossa, tem muita evasão escolar no Chile? Os alunos se evadem da escola, né? Aí, em conversa, assim, os alunos do ensino médio, uma grande maioria termina o ensino médio. Mas no Chile tem políticas públicas diferentes do Brasil. Uma das políticas públicas que eu achei muito interessante é que se o aluno não termina o ensino médio, por exemplo, ele não tira a carteira de motorista no Chile. Isso já é uma coisa que leva, né, os nossos estudantes a terminar. Muitos estudantes terminam o ensino médio e ingressam nas universidades. Tem muitas universidades no Chile. Também é uma parcela bem grande. Lá também, no Chile, tem políticas públicas, como no Brasil, para incentivar os estudantes a estar nas universidades. Então, assim, isso me chamou muita atenção. De manhã cedo, quando a gente saía para os nossos estudos, a gente via as ruas repletas de estudantes, né? Aquele monte de universitário. Lá, praticamente, não tem universidades noturnas. Muito pouco curso noturno, muito específico.
então é tudo diurno. Então a evasão é muito pequena. Tem problemas como no Brasil, como minhas amigas já falaram, existe sim, tá? A gente tem a busca ativa, como a gente faz aqui, mas as políticas públicas do Chile faz com que os nossos jovens estejam mais na escola, terminem mais. Emprego formal, por exemplo, também é só se terminar o ensino médio. Senão, ele pode até ter um emprego lá informal, mas o formal, com aquela carteira, não sei nem se é carteira de trabalho lá, mas assim, o que a gente conhece no Brasil como carteira de trabalho assinada é se ele terminar o ensino médio. Senão, ele não tem esse emprego formal. Mas a gente sabe que tudo isso são políticas públicas, políticas de país, né? E não é uma coisa assim de Estado, é de país. Aí, outras curiosidades que eu vinha falando para as minhas amigas, meus alunos, quando eu cheguei. Nossa, gente, no Chile a gente não vê cachorro na rua. Na minha cidade tem cachorro na rua. Lá no portão da escola é bonito de ver de manhã cedo, que eles acham que vão junto com os alunos. A gente não vê isso no Chile. A gente vê muito, eles gostam, mas é cada um com seu tutor, você não vê aquela cachorrada na rua. Então, assim, são coisas que eu percebi, que eu conversei, que a gente percebe que é da cultura. Os pais lá, as crianças quase não têm reprovação. Reprovação no Chile é mínima, mínima. Mas aí, em conversa também, eu perguntava, mas por que isso? Lá a gente percebe que é uma questão de cultura. As crianças estarem na escola, então a família ela participa um pouco mais dessa questão da criança. Então, reprovação mínima, evasão pouca também, existe, lógico. É uma coisa que pegou muito no Chile, assim como no Brasil, foi a questão da pandemia. Os alunos se evadiram, eles sumiram, igual os nossos aqui. Então, o Chile teve que resgatar. E até hoje tem alunos sumidos ainda. Eles falam que esses alunos ainda têm alguns que eles não conseguiram resgatar. Mas, assim, um pouquinho só da curiosidade do que eu observei lá. Tem muito mais coisa, gente, muito, que se a gente fosse falar de tudo, né? Mas nosso tempo acabou já, né? Obrigado. Então, na verdade, esse painel é para dar um gostinho da gente ter essa vontade de conhecer outra cultura, mesmo que não for na idade de estar igual os alunos do Ganhando o Mundo, mas os professores sempre buscar essa questão mesmo, esse olhar de como que é no outro país, né, semelhanças, diferenças, coisas positivas, coisas que a gente precisa melhorar. E agora, para fechar o nosso painel, e muito importante também, a professora Caroline, né, que ela sim participou do Ganhando o Mundo Professor, que foi uma versão que foi criada logo após o Ganhando o Mundo dos alunos, né, que ela fez a participação dela e ela vai contar um pouquinho para vocês como que foi e aonde foi. Olha lá. Boa tarde, gente. Eu sou a professora Carol e, juntamente com outros 23 professores, eu tive o prazer de conhecer a Finlândia. Um lugar que as pessoas acreditam que as pessoas podem mudar o mundo. Esse é o lema dos finlandeses, acreditar. Se a gente acreditar, é metade do caminho andado. Eles acreditam na população, na educação. E aí eu trouxe alguns dados que são muito relevantes lá quando a gente fala de finlandeses. Eles têm uma população pequena, são 5,5 milhões de pessoas só, se a gente pensar no mundo todo. Eles têm 2 idiomas principais. O primeiro idioma deles é o finlandês. É uma mistura de consoante que não faz sentido para a gente. Umas palavras assim com 15 letras, difícil de falar. O segundo idioma deles é o sueco, porque eles tiveram uma conquista da Suécia, um monte de guerra com Rússia e Suécia, então ficou muito enraizado neles essa questão sueca. O inglês, que era o que a gente vivenciou na nossa rotina, é a terceira língua deles. E a gente via que pessoas mais idosas não falavam inglês. Então, era uma dificuldade para eles também, porque eles não aprenderam. Para eles, era finlandês e sueco. Café é uma coisa que finlandês ama. Se você quiser conversar um pouco com eles, chama eles para tomar um café. Eles adoram. E o mocinho que estava aqui mostrou para a gente uma foto dele rolando na neve. Lá eu também fiz isso quando eu fiz sauna. Eles adoram fazer sauna, entrar lá, ficar no calor, depois rolar na neve. Ou então entrar no lago congelado. Se vocês tiverem essa oportunidade, façam, porque é muito gostoso. Eles prezam muito pela qualidade de vida e bem-estar.
Então, eles prezam que as pessoas façam atividade física, façam caminhada, tenham uma vida saudável, se alimentem bem, porque é um dos princípios deles. E uma coisa que eu busquei e trouxe para a minha realidade é a questão da parceria, do companheirismo. Eles prezam muito pelos professores que se ajudam, porque é isso que faz a diferença dentro das escolas. Eu trouxe algumas fotos para vocês. Assim como a Isabela, eu também fui caçar auroras boreais, mas a minha não era tão bonita quanto a dela. A gente visitou vários zoológicos e fomos fazer caminhadas, conhecer os lugares, os parques. Então, tem muita coisa legal. Eu fiquei na cidade de Ramelina. Esse é o nome da cidade, olha quanta letra que tem. É tudo mais ou menos assim lá. Nessa cidade, tinha uma população muito pequena. E todos os dias a gente ia de ônibus para a escola, para a faculdade. A gente também ficava das 8 às 5 na aula, então era bem pesado. 4h30, 5 horas já estava escurecendo. A gente não tinha muito como aproveitar a parte dos passeios, que nem os alunos aproveitavam. Mas aqui é a Rank University, onde a gente estudou. Nós tivemos lá 4 semanas também aprendendo sobre gestão, sobre organização de sala de aula, metodologias ativas. Foi muito bacana para a gente conhecer um pouquinho essa realidade do que eles ensinam. Porque lá, eles também estão dentre os melhores países no PISA. Então, eles prezam muito por essa organização da educação. E eles dizem que a gente tem que confiar no processo. Você ensina o aluno e você confia que ele vai alcançar. Cada um tem o seu tempo. Então, tem algumas fotos aqui que eu vou passar, porque o tempinho está pouco, mas eu vou lá para o finalzinho, onde eles falam de alguns... Essas aqui são as escolas que a gente visitou. Elas têm uma estrutura muito diferente da nossa, que também era o que tinha lá no Chile. Mas eu acredito que, se a gente tiver, pelo menos, a mentalidade do que eles têm, a gente consegue fazer algo parecido com o que eles fazem. Eles têm cronogramas que a gente já faz nas escolas de tempo integral, a gente já organiza aqui. As aulas diversificadas, eles têm uma estrutura muito boa para fazer, mas a gente já faz nas escolas em tempo integral. A gente tem muita coisa que dá para aproveitar, a gente só precisa perceber como fazer isso. E aí, algumas dicas que eles passaram para a gente, de dar pequenos passos. Se eu consigo trazer 10 alunos para apresentar um projeto aqui na Genescom, eles vão conseguir melhorar a comunicação, a interação, o trabalho colaborativo. Escutar os alunos é muito importante, porque, às vezes, eles estão num processo que a gente não compreende, se a gente não ouvir. Fazer uma autoavaliação do nosso trabalho, da nossa metodologia como professor, mas também fazer autoavaliação com o aluno, para que ele possa se avaliar. E pensar em questões de bem-estar dentro da sala de aula. Às vezes, é mais importante o aluno estar bem, que nem você falou que eles perguntavam muito isso, do que o aluno decorar muito conteúdo. Porque, se ele estiver bem, ele vai estar motivado e ele vai aprender mais. E, de acordo com os finlandeses, pessoas felizes aprendem mais e confiam mais que a sociedade pode mudar o mundo. Muito obrigada. Pessoal, então, com essa apresentação de garbo e elegância que a gente teve aqui hoje, eu agradeço aí. E lembrar, assim, que o programa Ganhando o Mundo, ele iniciou com os estudantes, passou pelos professores e hoje está com os diretores também. Mas qual que é o principal motivo e motivação? É isso que a Carol falou. É dar pequenos passos, porque para mim, aceitar um desafio, fazer uma inscrição e participar de um programa é o primeiro passo. Para aprender, para conhecer, para vivenciar. Às vezes, sem a família, igual a Isabelle falou, né, sem ninguém, que é isso, né, que na verdade todos nós, todos vocês que foram sem a família, ou sem um... E às vezes nunca foi para o exterior, né? Por mais que é no Chile, né? Fala, mas no Chile é fácil, porque fala inglês, fala espanhol. Mas não é assim, a gente sabe que não é assim, né? Toda vez que eu saio da minha cultura, que eu saio da minha zona de conforto, é diferente. Então, qual que é o recado dessa mesa que a gente tem aqui, desse painel, que também é uma proposta da Gênios? É a gente ser criativo, a gente dar passos, né, para a inovação, para a tecnologia, ou simplesmente para a mudança de vida, que é isso, né? O Ganhando o Mundo hoje, não importa qual das versões, ele muda a vida das pessoas, muda a vida dos estudantes. Da Isabela, que saiu lá do distrito, que nunca tinha saído nem de Quatiguá, né, que a primeira vez que foi para alguma cidade foi quando a gente foi
em Curitiba conhecer o governador, né? Quer dizer, e hoje fez coisas que muitos de nós aqui nunca fizemos, que foi, né, cruzar o planeta, né? Como alguns da Nova Zelândia que realmente cruzaram o planeta quando fizeram a viagem para lá, da Austrália, né? Fizeram todo, né, praticamente o globo. Então a gente agradece, incentive vocês, né, os estudantes ou qualquer um, né, para que busque os seus sonhos e aceite os desafios. Os desafios eles são feitos para a gente poder caminhar cada vez mais e muito melhor. Eu agradeço mais uma vez o convite da Gênios.com para os núcleos os núcleos que são parceiros aqui da Gênios, né, e nós estamos sempre à disposição de vocês. Muito obrigado.